Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de um dos órgãos mais trabalhadores e, ao mesmo tempo, mais silenciosos do nosso corpo, os rins. Pois é, no nosso mundo moderno, cheio de comida a toda a hora, estamos sem querer a pôr uma pressão enorme sobre eles. Nesta análise, vamos descobrir exatamente como é que podemos dar-lhes o descanso e o cuidado que eles tanto precisam e merecem. Então, o que é que vamos ver hoje? A nossa viagem está dividida em 5 partes. Primeiro, vamos perceber porque é que os nossos rins são considerados um órgão silencioso em perigo. Depois, vamos identificar os seus inimigos no nosso dia-a-dia. A seguir, aprender a reconhecer os sinais de alerta que eles nos dão. E, claro, vamos explorar as melhores formas de os proteger, com destaque para uma ferramenta muito poderosa, o jejum intermitente. Vamos a isso? Bem, começamos então pelo ponto central de toda esta questão. Os rins são órgãos com uma capacidade de resistência incrível. Mas essa mesma resistência tem um lado perigoso. Eles conseguem perder uma grande parte da sua função antes de darem qualquer sinal claro de que algo não está bem. É precisamente por isto que lhes chamamos o órgão silencioso. E o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que uma pessoa pode estar a sobrecarregar os rins durante anos, talvez até décadas, sem fazer a mínima ideia. Quando os sintomas finalmente aparecem, coisas como um inchaço, um cansaço que não passa, o dano pode já ser bastante significativo. E é por isso que quando falamos de saúde renal, a prevenção não é só importante, é absolutamente tudo. Para percebermos bem o perigo, temos de perceber a sua função. A melhor maneira de pensar nos rins é imaginá-los como o sistema de filtragem de alta tecnologia do nosso corpo. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, a limpar o nosso sangue, a remover resíduos, excesso de sal, excesso de água. Este processo mantém todo o nosso corpo num equilíbrio muito delicado. Ora, quando este filtro começa a ficar entupido ou sobrecarregado, é o sistema todo que começa a ressentir-se. Certo. Então, a grande questão é, o que é que está a sobrecarregar este filtro tão vital? A resposta, infelizmente, está em muitos dos nossos hábitos modernos, especialmente na nossa alimentação. Chegou a altura de pôr os holofotes sobre os principais inimigos da saúde dos nossos rins. Inimigos esses que muitas vezes se escondem à vista de todos. E o primeiro inimigo, olhem, pode ser uma surpresa para muita gente: o excesso de proteína. Dietas muito ricas em carne, ovos ou até em suplementos de proteína obrigam os rins a trabalhar horas extraordinárias. Pensem nisto assim: cada grama de proteína que comemos gera resíduos, como o nitrogênio, que os rins têm de filtrar e eliminar. É como se estivéssemos a usar uma lixa muito fina num filtro extremamente delicado todos os dias. Com o tempo, o desgaste acaba por aparecer. O segundo inimigo é um velho conhecido e está por todo o lado: o sal. Encontramos-lo em doses altíssimas em quase todos os alimentos processados, nas refeições de restaurante, na comida de takeaway. O problema do excesso de sal é duplo. Por um lado, faz subir a pressão arterial, que é um dos maiores fatores de risco para a doença renal. Por outro, danifica diretamente os pequenos e delicados vasos sanguíneos que existem dentro dos rins. É, portanto, um ataque em duas frentes à nossa capacidade de filtragem. A seguir na lista, o açúcar. Não falamos só dos doces e dos refrigerantes, mas também dos hidratos de carbono refinados, como o pão branco. Todos eles provocam picos de açúcar no sangue, o que força o nosso corpo a libertar grandes quantidades de insulina. Com o tempo, estes picos constantes de insulina fazem com que os vasos sanguíneos dos rins fiquem mais rígidos, percam a sua flexibilidade. É como se os canos do sistema de filtragem começassem a endurecer, dificultando todo o processo. E por fim, temos os alimentos processados, que no fundo são um coquetel de todos estes problemas. Estão carregados de aditivos, de conservantes, de sódio e de fósforo em formas que são particularmente difíceis para os rins processarem. Na prática, é uma carga tóxica e completamente desnecessária que estamos a colocar sobre o nosso sistema de filtragem. Estamos a pedir aos nossos rins para filtrarem coisas que o nosso corpo nem sequer reconhece bem como comida. Muito bem, já conhecemos os inimigos, mas como é que podemos saber se os nossos rins estão a começar a sentir o esforço? Esse é o grande desafio. Os sinais são muitas vezes muito subtis e fáceis de confundir com outras coisas, como o stress do dia-a-dia ou uma noite mal dormida. Vamos então ver quais são os sintomas que nunca devemos ignorar. E o que é interessante é que todos estes sintomas estão diretamente ligados àquela função de filtro. Vamos ver. O inchaço, por exemplo, nos pés ou no rosto, acontece porque os rins já não conseguem eliminar o excesso de sal e de água tão bem. As alterações na urina, como a cor ficar mais escura ou fazer mais espuma, podem indicar que os resíduos não estão a ser filtrados como deviam. O cansaço crónico aparece porque as toxinas se começam a acumular no sangue. A pressão arterial sobe porque os rins são cruciais para a sua regulação. E a perda de apetite é uma reação do corpo a essa mesma acumulação de toxinas. Olhar para estes sinais em conjunto é fundamental.
Certo, já identificamos o problema, os culpados e os sinais de alerta. Agora, vamos à parte mais importante e, felizmente, a mais otimista: as soluções. A boa notícia é que há passos muito práticos e eficazes que podemos tomar todos os dias para tirar a pressão de cima dos nossos rins e proteger a sua função para o futuro. Então, o que podemos fazer? Primeiro, controlar o sal, o que passa muito por cozinhar mais em casa e ler os rótulos dos produtos. Segundo, moderar a proteína, talvez equilibrando mais a dieta com fontes vegetais, como as leguminosas. Terceiro, algo básico mas essencial, beber água suficiente ao longo do dia para ajudar a lavar o sistema. E por fim, um hábito que muitas vezes é esquecido, mas que é crucial: evitar comer muito tarde à noite. Tal como nós, os nossos rins precisam de um período de descanso noturno para se repararem. Se os obrigamos a trabalhar na digestão, estamos a roubar-lhes esse tempo valioso de recuperação. E isto leva-nos diretamente à estratégia, que é talvez a mais poderosa de todas para a saúde renal: o jejum intermitente. Atenção, isto não se trata de passar fome, trata-se simplesmente de organizar as nossas refeições numa janela de tempo mais pequena ao longo do dia, dando assim ao nosso sistema digestivo e, em particular, aos nossos rins, um período de descanso muito mais longo e merecido. Este slide ilustra o conceito de uma forma brilhante. À esquerda, temos a imagem de um rim sob o stress da alimentação constante, a comer desde manhã até à noite. Está sempre a trabalhar, sempre a filtrar, sem pausa. À direita, temos a situação com o jejum intermitente. Ao comer, por exemplo, só entre o meio-dia e as 8 da noite, damos aos rins uma longa janela de 16 horas para abrandar, para reparar as suas células e para otimizar a eliminação de resíduos. A diferença é como correr uma maratona sem parar versus correr a mesma maratona com pausas estratégicas para recuperar o fôlego. O resultado final é muito melhor. E os benefícios são muito diretos. Ao reduzir a carga de trabalho, os rins tornam-se naturalmente mais eficientes. Este período de descanso permite que as células se reparem, um processo que limpa os pequenos danos acumulados. E mais, o jejum ajuda a regular a pressão arterial e a melhorar a sensibilidade à insulina, atacando assim a raiz de muitos dos problemas que afetam os rins. Esta citação, acho eu, resume na perfeição a mensagem principal. Vivemos numa era de abundância e o nosso maior desafio já não é a falta, mas sim o excesso. Por isso, dar um descanso ao nosso corpo, através de algo como o jejum, não deve ser visto como uma privação. Pelo contrário, é um dos maiores atos de autocuidado e inteligência que podemos praticar pela nossa saúde a longo prazo. E terminamos com esta reflexão que fica para cada um de nós. Olhando para os hábitos do dia-a-dia, o estilo de vida atual está a proteger ou a sobrecarregar este órgão silencioso. A mudança começa sempre com esta tomada de consciência e com as pequenas escolhas que fazemos a partir daí. A saúde dos nossos rins está verdadeiramente nas nossas mãos. Muito obrigado por me acompanharem.